Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. Entra ano e sai ano e o pessoal sempre tem dificuldade sobre recolhimento de contribuição previdenciária, que não é para menos, né? É um monte de código e com esse monte de código cada um tem uma alíquota diferente, ou seja, tem um percentual para pagar sobre um determinado valor. E aí sempre tem aquela grande dúvida. Bom, doutor, é melhor eu pagar como facultativo ou como contribuinte individual, né? Que é o autônomo. E aí a gente tem que colocar alguns pontos e informar que não é sobre o que é melhor ou não, é em qual situação você se encaixa. Porque olha só, o contribuinte individual, que é o profissional liberal, o autônomo, ele tem a obrigação de contribuir com o INSS, então ele é obrigado a contribuir com a Previdência Social. Isso é o advogado autônomo, é o dentista, é o médico profissional liberal, é o engenheiro, é a pessoa que mexe com manicure, pedicure, ou seja, todos e qualquer profissional liberal, ele é obrigado a contribuir com o INSS, entre o mínimo, que hoje 1.302, está para ser ajustado para 1.320, e o máximo do INSS 7.507. Então, ou seja, esse profissional liberal, o autônomo, ele é obrigado. O outro contribuinte, que a gente tem aqui, é o facultativo. Então, o facultativo, pessoal, é para aquela pessoa que quer filiar-se à Previdência Social, mas ele não é obrigado a pagar contribuição previdenciária. Quem são essas pessoas? É para quem estuda, e quer vincular-se à Previdência Social, é para a pessoa que está desempregada, a pessoa que não exerce uma atividade remunerada. Esse é o facultativo. Então não é questão do que é melhor, é questão de saber em qual situação você se encaixa. E aí eu trouxe aqui algumas tabelas e alguns códigos para você entender. Como a gente está falando do facultativo e do contribuinte individual, eu trouxe as tabelas especificamente desses dois códigos aí para o pagamento mensal e trimestral e para a alíquota de 11% ou de 20%, onde a gente vai estar detalhando, explicando cada uma dessa situação e te explicando que situação você vai se encaixar e quando você vai pagar em cada uma das situações, ou 20%, ou 11%, ou mensal ou trimestral. Logicamente, pessoal, tem várias outras formas de contribuir com a Previdência, com vários códigos. E aí, se for o seu caso, busca uma ajuda aí do advogado, uma advogada previdenciarista, para ele estar verificando em qual situação você vai se encaixar. Nós vamos trabalhar com esses dois tópicos, porque são os mais solicitados e os mais perguntados para a gente, tá bom? Então, vem para a tela para você entender. Olha só, o primeiro aqui que a gente está trabalhando é com o contribuinte facultativo. Então, categoria facultativo, nós temos dois códigos aqui importantes do recolhimento facultativo de 20%, que é o código 1406, que é o contribuinte facultativo normal mensal, ou seja, você paga mensalmente e a alíquota é de 20% entre o mínimo e o máximo. E aí, como você é facultativo, você escolhe aí sobre que valor você vai contribuir depois do seu planejamento previdenciário feito, Então, o ideal é você buscar um planejamento previdenciário para identificar quanto é que vale a pena você contribuir no futuro para obter uma média que você tem, para não reduzir sua média contributiva ou para aumentar ela para ver se vale a pena ou não. Então, além do mensal, nós temos aqui também o 1457, que também é 20%, e o contribuinte também facultativo trimestral, aqui é se você prefere pagar de forma trimestral, cada 3 meses, ao invés de pagar todos os meses. E aí nós temos o plano simplificado, pessoal. O plano simplificado ele é concedido apenas nas aposentadorias por idade, da aposentadoria por tempo de contribuição que não se enquadra e também não se enquadra para emissão de certidão de tempo de contribuição. E aí, o plano simplificado você consegue recolher apenas sobre o valor do salário mínimo, você não consegue recolher acima do valor do salário mínimo. E aí nós temos contribuinte facultativo simplificado mensal, com a alíquota de 11%, que é o 1473, e o 1490, que é o contribuinte facultativo simplificado trimestral. Então, volta aqui. Então, veja que aqui a gente falou do facultativo. Lembrando, facultativo é aquela pessoa que facultativamente quer ingressar na Previdência Social, independentemente de ser obrigado. Então, ele não é obrigado a contribuir. E aí, se você tem dúvida, tira um print nessa telinha. Você tem o pagamento mensal e o código correto dele, 20%, e o pagamento trimestral e o código correto dele, 20%. Legal? E depois a gente tem os planos simplificados, onde você tem o código dele aqui que eu trouxe para você, no mensal e no trimestral, e é na alíquota de 11%. Perfeito? Não pode confundir. Se colocar código errado, você vai ter problema aí com a sua previdência,
E aí o valor a contribuir, é importante você planejar direitinho, porque se você contribuir muito abaixo ou abaixo da sua média, você pode reduzir o valor da sua aposentadoria, ou se você contribuir errado, talvez você contribuir a mais, talvez não vai fazer muita diferença. Então aí é interessante você buscar um profissional para ele planejar isso direitinho para você e projetar no futuro essas contribuições, valor de benefício. Legal? Agora nós temos contribuinte individual. Então deixa eu só voltar aqui na tela para a gente ir para o contribuinte individual, para você entender como é que funcionam essas contribuições aqui do contribuinte individual. Então, vem para a tela com a gente, olha só. Então, contribuinte aqui, categoria individual, 20%, nós temos o código 1007, que é o contribuinte individual mensal. E aí depois temos o código 1104, contribuinte individual trimestral. A única diferença, pessoal, desses dois aqui é que o código 1007 você tem que pagar todos os meses, lembrando que até o 15º dia, né, o 15º dia do mês subsequente, então você vai pagar de fevereiro de 2023, vai vencer em março, né, dia 15 de março de 2023. O trimestral da mesma forma, só que você paga de 3 em 3 meses. E aí nós temos o plano simplificado do contribuinte individual, que é o contribuinte individual mensal, tá? 11,63, e o 11,80, contribuinte individual trimestral, 11%. Volta aqui para mim. Então aqui você tem os códigos, tá, do contribuinte individual, que é o profissional liberal. O contribuinte individual, pessoal, ele obrigatoriamente tem que contribuir com a Previdência Social sobre o valor que ele ganha, né? Então aí não é sobre o valor que ele quiser. Ainda você tem um mínimo, né? Então se ele ganhar, por exemplo, R$800, ele vai pagar o mínimo, 1.302. Se ele ganhar R$12.000, ele vai pagar até o máximo, 7.507. Então, ou seja, você vai ficar entre esses dois valores, só que mensalmente você vai ter que pagar, ou trimestralmente, sobre o valor aí que você está contribuindo, o valor que você está recebendo. E qual que é o problema de você fazer isso divergente? Quando você for declarar lá no seu imposto de renda as receitas que você teve como contribuinte individual e o que você pagou de contribuição previdenciária, se não bater essas informações, você pode ter problemas aí com a Previdência Social, tá? Porque você está falando que, olha, eu ganhei R$100.000 no ano passado e paguei tudo sobre o valor de salário mínimo aqui como contribuinte individual da Previdência Social. Isso pode te dar problema, porque o contribuinte individual, né, o profissional liberal, ele é obrigado a contribuir em cima do valor de recolhimento, tá? Em cima do valor de receitas que ele tem, limitado ao teto, obviamente. Então, muito cuidado com isso. Então, observe, tanto faz você pagar pelo contribuinte individual como contribuinte facultativo. O que vai diferenciar isso é a sua condição. Eu trabalho, exerço uma atividade, então vou como contribuinte facultativo, a contribuinte individual, desculpe, ou eu não exerço nenhuma atividade, eu estou estudando, fui fazer o mestrado, não quero me desfiliar, ou eu estou desempregado nesse momento, ou estou recebendo dividendos e pretendo investir também na previdência do INSS, aí eu contribuo como facultativo. Não esquecendo essas duas categorias, não errando os códigos para não ter problema com o INSS, tá bom? Ficou com dúvidas? Deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou tentar ajudar vocês aí na medida do possível para esclarecer tudo, deixar tudo certinho para você não contribuir de forma equivocada. Vem com a gente que nessa semana ainda tem vídeo novo. Até lá! Tchau!